Oi, Cris, boa Oi, noite. boa noite. Boa noite. Então, vamos bater um papo aí sobre o exame difícil. O que que a gente faz ou o que que a gente deve fazer quando a gente tem um exame complicado, né? Então, vocês sabem que o coração é a parte aí mais desafiadora que a gente tem para examinar, né? E quando está difícil, já é difícil, naturalmente já é difícil. Quando está fácil, é difícil. E aí, quando é difícil ao quadrado, né? E vamos então tentar dar algumas dicas aí do que a gente faz para ajudar a ter uma qualidade um pouquinho melhor, a examinar um pouquinho melhor. Cris, se você quiser começar falando, assim, o que que você faz quando você tem aquela paciente desafiadora lá, com o IMC elevadíssimo, aonde às vezes a gente tem dificuldade para ver o coração? Olha, isso foi desafiador ontem já. Eu peguei uma gestante ontem de 33 semanas, tá? Com ILA que eu não sei quanto que tava aquele ILA, porque, meu Deus do céu, era uma coisa astronômica e o feto estava, assim, com retardo de crescimento e realmente desafiador. Então, assim, o que eu procuro fazer é tentar localizar o coração, dar o zoom, né, para conseguir ver a melhor imagem possível e fazer muitas vezes a gestante, porque essa gestante em particular, quando eu comecei a fazer o exame, ela estava com muita dor por conta do ILA aumentado. E eu tive que fazer ela virar para um lado, daí do lado que ela quis virar, eu não enxergava mais nada. Aí eu tive que pedir para ela virar para o outro lado. E é paciência, algumas vezes, né? E a gente tem que tentar. E essa paciente em particular era diabética ainda, e eu não conseguia ver arco aórtico. E quando eu colocava o Doppler, eu via uma velocidade no ducto de 188 milissegundos, de 188 segundos por centímetros por segundo. Então, eu ainda fiquei horas lá com ela para tentar afastar uma coartação de aorta que pudesse estar também levando aquele quadro de, né, com quadro de insuficiência cardíaca, alguma coisa parecida, mas foi desafiador. Mas é bem isso, é paciência, é tentar colocar numa posição que você consiga ver o mínimo possível indispensável, né? E algumas vezes pede para voltar no dia seguinte e tem que ir juntando às vezes os pedacinhos para a gente formar um diagnóstico. É. Sabe uma coisa que me falaram uma vez, eu nunca tentei, tá? Mas me falaram uma vez que talvez seria interessante de fazer na paciente com polidrâmio. E assim, eu achei que faz sentido, tá? É deixar a paciente de quatro, na posição de quatro apoios. Quem, Eu nunca fiz, quem faz isso mas é o Dr. William Lopes. acho que foi ela mesma que falou. Deixar a paciente de quatro, porque daí, pela gravidade, o bebê vai se aproximar da parede abdominal, e aí você coloca o transdutor, né? Porque para quem não teve a oportunidade ainda de pegar uma paciente assim, o que que acontece? Ah, claro, o líquido ajuda, né? Só que quando tem líquido demais, aquelas pacientes assim com 400 de ILA, acaba que o bebê fica muito longe do transdutor, ele fica muito fundo, e daí a gente perde, a gente tem muita atenuação sonora até chegar no bebê, e a imagem fica aí realmente muito ruim, né? Então, virar a paciente de 4 e colocar o transdutor de baixo para cima, certamente você vai se perder com direita e esquerda, gira a mão para um lado, a imagem vai para outro. Não tenho dúvida que isso irá acontecer, tá? Mas talvez você dê sorte aí de melhorar a imagem, né? Colocar a paciente de lado também não resolve muitas vezes, porque o que que acontece? Se você põe ela de ladinho, o acesso que você vai ter é o lado onde o bebê vai ficar longe do mesmo jeito, porque ele vai cair para o lado que está encostado na maca.
né? Então precisaria, na verdade, de realmente que ela ficasse de barriga para baixo, né? E aí que o bebê se aproximasse ali da parede abdominal, tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, assim, porque muitas vezes ela tem um panículo adiposo bem espesso e a imagem fica muito escura no coração. E aí o Doppler ajuda assim sobremaneira, tá? Sobremaneira. Ah, Tanto no sentido assim de ver se as câmaras, os ventrículos estão enchendo e esvaziando, mas eu acho principalmente para você achar a via de saída, porque tem vezes assim que para mim, Rafael, eu não enxergo nada, é um breu completo, né? Eu não sei nem se tem uma via de saída lá. Mas aí você liga o Doppler e o Doppler pinta a via de saída, né? Sim. E aí agora eu vou dizer uma dificuldade que eu tenho. Numa paciente dessas, tá? Se tiver uma horta que está mal posicionada, que está cavalgando em cima do septo interventricular, eu tenho medo de deixar passar, porque eu gosto da imagem boa para ver a horta seguindo com o septo, né? Você acha que existe esse risco? Ou, por exemplo, assim, sempre que ela estiver cavalgando, você vai ver algum fluxo vindo do ventrículo direito? Porque eu tenho a impressão que se ela estiver cavalgando pouco, o fluxo é difícil de pegar. É difícil mesmo. É bem difícil de pegar. Essa assim, em particular, é um exemplo, porque assim, eu vi a horta pela idade gestacional, eu consegui medir o anel aórtico, mas realmente, se tivesse algum cavalgamento pequeno ali, ou tivesse uma CIV muito pequena, eu não ia conseguir visualizar. Primeiro, porque estava difícil o Doppler, né? Porque não, a imagem não estava aparecendo de uma forma adequada, então você pode deixar passar mesmo. Às vezes fica. A gente tem que dar sugestão, né? É, Impossível ver via de saída, vai ter que reavaliar em uma semana, porque essa gestante tinha 32 semanas ainda, né? Mas eu mandei para o hospital, porque eu não gostei do nenê, não gostei da gestante, ela estava com muita dor, e daí é aquilo, daí é a minha dúvida para os obstetras. O que eu faço daí nessa hora? Porque um ILA, assim, eu acho que devia estar uns 400. Ela tinha feito há umas 2 semanas atrás um eco que tinha um ILA lá de 220. Mas pelo tamanho do abdômen e o tamanho da quantidade de líquido que eu vi, era muito maior. então, do ponto de vista obstétrico, assim, não tem muito sentido drenar o polidrâmio, por exemplo, a não ser que a paciente esteja muito sintomática. Sintomática no sentido assim de ter dispneia, tá? E por que não adianta drenar o polidrâmio? Porque vai dar 2 dias, vai estar igual, entende? Então, assim, é uma coisa muito transitória que vai dar uma noite de conforto para ela dormir, duas, e vai voltar, né? Porque em tese ali o líquido ele é todo trocado a cada 24, 48 horas. Então não tem o que fazer. Sabe que eu recebo muito pedido assim, vamos avaliar a paciente para ver se vale a pena fazer uma amniodrenagem. E assim, putz, eu acho que não vale, porque, claro, o paciente está com um barrigão daquele tamanho, você pergunta para ela se a senhora está sentindo falta de ar? Tô. Mas ela, ela não está dispneica, ela consegue caminhar, ela consegue falar. Ela deita, claro, não consegue deitar na horizontal perfeitamente, ela tem que ficar com travesseiro, tá? Mas assim, ela tolera. E às vezes, quando o colega diz assim, não, vamos fazer uma amniodrenagem para resolver, ela cria na cabeça dela a ideia de que assim, não, eu vou lá, tira a água e resolve, vai ficar com líquido normal. Não é isso, tá? Não é, infelizmente não é isso. A gente não tem uma solução ainda definitiva. O que daria para fazer
mas daí você vai querer pular no meu pescoço, é dar para ela. Poxa, como é que é o nome daquele anti-inflamatório que a gente usa para inibir trabalho de parto prematuro? Indometacina? Indometacina, isso mesmo. Dá indometacina para ela. A indometacina vai diminuir o líquido amniótico, só Vai que tem efeito fechar o colateral canal. também. É, tem o seu efeito colateral, tá? Aliás, aproveitando aí, pessoal, se vocês tiverem perguntinha, clica agora meu dedo não chega lá. Tem um botãozinho um pontinho de interrogação aqui embaixo na tela, ó, vocês clicam, põem a pergunta. Se tiver alguém que tem uma solução para paciente difícil, compartilha com a gente também, porque obviamente a gente não tem solução para todos os casos, né? E também lembrar vocês que a gente está. Hoje é o último dia que a gente tem inscrição aberta para o curso de ecocardio. Então, quem quiser participar dessa turma tem que ser hoje. Para participar, você tem que clicar no linkzinho da bio. Então, na hora que acabar aqui, você fecha a janela, vai ali na bio, clica no link, vai abrir a página de inscrição, onde tem todas as informações aí do curso, quais aulas tem, quais aulas você vai conseguir assistir, né? E, enfim, tem todo o acompanhamento aí que a gente normalmente faz de WhatsApp. Então, quando você tem dúvida, você manda pergunta, a gente responde. E, enfim, tá lá. É só clicar no linkzinho da bio e ver o que o curso oferece, tá? Ou pode enviar também um direct com a palavra ecocardio. Daí a equipe entra em contato com vocês e explica aí mais detalhes. Nossa, eu falei de fazer pergunta, já veio 3 aqui, ó. Então o colega está perguntando assim, tem exame demonstrativo? Sim, tem exame demonstrativo, ele já está gravado e a gente vai gravar mais exame demonstrativo, tá? A gente está juntando aí mais material para colocar ainda nesse curso. Nos ajustes, o Fernando está perguntando assim, nos ajustes do aparelho, o que que eu posso melhorar? Boa pergunta. Então, eu diria assim, ó, Fernando, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar o preset de ecocardio, tá? E não estou falando agora só do ecocardio, eu vou te dizer assim, ó, que em toda paciente difícil, mesmo quando você faz exame obstétrico, liga o preset de ecocardio. Eu fiz isso num demonstrativo de translucência nucal. A paciente não fazia imagem boa, ela era obesa. E quando a gente liga o preset de ecocardio, a imagem fica mais feia, ela não fica tão bonita, ela perde tons de cinza, ela fica mais assim, ou preto ou branco. Só que na paciente que tem muita atenuação sonora, isso ajuda bastante, tá? Então você tem que fazer isso. Outro erro assim que eu vejo muita gente cometendo é assim, ó, legal, você aprende a apertar no botãozinho de ecocardio, ok. Mas daí você não dá zoom na imagem. Você deixa o coração pequenininho lá na tela, né? A gente vê todo o tórax do bebê, um monte de coisa em volta, vê a coluna da paciente lá do outro lado da tela. E aí você não está aproveitando a imagem do teu aparelho para deixar ela melhor, tá? Essa é outra coisa que você tem que fazer. Você tem que mexer no mapa de cinza. Às vezes o mapa que está configurado ali não é o mapa que é melhor para aquela paciente. Você tem que mexer na posição do foco, né? O foco tem que estar na altura do coração. Se o foco estiver muito alto ou muito baixo, não fica legal também. Você pode experimentar botar 2 focos no aparelho e um para ver que situação que a imagem fica melhor ou pior. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, vai ter gente que é contra, vai ter gente que é a favor, é dividir a tela em duas e colocar em um lado sem o color, no outro lado com o color, tá? Eu gosto de fazer isso porque é muito rápido para comparar com e sem, né? No exame normal, você tem que ligar o color e desligar o color. E aí, quando você faz isso, o aparelho dá um delayzinho e você perde ali um pouquinho da imagem. Quando você divide a tela em duas, claro, como o aparelho está fazendo muito processamento, ele perde um pouquinho a qualidade. Mas você fica batendo o olho em um lado e outro e vendo como que está a imagem com Doppler e como que está a imagem sem Doppler. E para mim, tô batendo no microfone, desculpa aí se é um barulhão. Para mim, Rafael, isso ajuda,
tá? Tem gente que vai dizer que não é legal, que você não consegue olhar nas duas ao mesmo tempo. Claro, você não consegue olhar nas duas ao mesmo tempo, mas você consegue alternar entre uma e outra muito rápido. E para mim isso ajuda. E falando a verdade, hoje a gente tem no mercado equipamentos assim muito bons, né? Então ele perde a qualidade, mas não é uma coisa absurda, assim. É uma coisa que é assim, tolerável, acaba não fazendo falta, né? Muitas vezes. Não sei se você tem uma outra dica, algum outro botão que você costuma mexer, Cris, que ajuda. Eu, Ou um botão que eu digo que sempre é fundamental, é uma mão fazendo o exame e a outra no freeze. Porque às vezes a imagem do coração, quando você tem esses exames muito difíceis, às vezes o nenê dá uma virada e você conseguiu uma imagem boa. Então, frisa, dá um cine loop, volta devagar com a imagem para tentar resgatar e pegar a imagem que você conseguiu. E eu sempre digo, não tem que ter preguiça de ficar fotografando, porque depois você elimina o que não te serviu, né? Ah, não, essa imagem não está bem bonita. Talvez essa seja a mais bonita que você consegue. Então, tem que ir fotografando. Conseguiu, vai fazendo, né? E o freeze, eu sempre brinco com os dentes, põe a mão no freeze, gente, porque virou. Você viu a imagem, frisa lá que você consegue dar um cine loop e você consegue rever, né, alguns quadros anteriores que às vezes ajuda bastante a gente. isso, mexer no freeze, no Cineloop, assim, é fundamental, né? Ah, ah, e até diria assim, ó, aproveitem essa função do aparelho, né? Porque você acaba melhorando muito o teu exame, tá? Então, deixa eu colocar melhor aqui dando um exemplo. O coração, ele bate ali 140 vezes por minuto. Você não tem capacidade no olho e no cérebro para entender tudo que está acontecendo. O ideal seria se ele batesse ali a, sei lá, 60, 40, né? E obviamente isso naturalmente não acontece, em exceção de casos patológicos. Agora, quando você grava um clipezinho do coração batendo, você pode ir avançando e retrocedendo no Cineloop para ver as válvulas abrindo e fechando, para ver o coração batendo. Então, quando você está em dúvida, que nem a Cris estava falando, isso aí usar essa função do aparelho aí é fundamental, tá? É E fundamental. olhe para quem trabalhava antes que não tinha cine loop, sabe o quanto isso ajuda e é fundamental. Eu, 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 eu acho que eu não vivi, eu não lembro de ter pego um aparelho que não tinha Cineloop, né? Mas deve, teve, né? Não, você sabe que o primeiro aparelho que funcionou aqui em Curitiba, o Milton Júlio estava me contando, ele era um ultrassom estático, ele não era dinâmico, então ele era que nem Sim, raio-x, entende? sim. E a paciente ia lá e fazia, pá, fazia uma foto e saía alguma coisa, e daí, não ficou bom, vamos fazer mais uma. É, e não tinha como voltar para trás a imagem e dizer, não, aquela ficou um pouquinho melhor. É essa que tem para É o hoje. que temos para hoje, isso aí. Tá? Ó, tem uma pergunta aqui legal da TT, ó. Qual a frase que usa nos casos onde não consegue ver direito, né? Onde a imagem está ruim? Então, eu posso dizer o que eu faço, tá? Eu faço assim, ó, lá no laudo padrão, depois a Cris comenta que faz, que ela faz também. Mas lá no laudo padrão está escrito, por exemplo, tá? Ah, 4 câmaras cardíacas visualizadas, simétricas, com a conformação normal. Se eu tenho uma paciente onde a imagem é muito ruim, eu escrevo assim: 4 câmaras cardíacas subvisualizada em função da atenuação sonora nos tecidos maternos, né? É um jeito elegante de você dizer que a paciente não é amiga do ultrassom, né? Que você não consegue atravessar ela com o ultrassom, tá? E lá no fim, eu coloco lá na conclusão, sempre nestas situações, que o exame foi prejudicado pela atenuação sonora do ultrassom
nos tecidos maternos. Eu geralmente coloco isso, que determinada coisa que eu não vi direito foi subvisualizada e que lá no fim, na conclusão, essa frase dizendo que teve atenuação sonora. E, pô, e daí juro que não é sacanagem, mas assim, quando eu não vejo o coração direito, eu recomendo fazer um ecocardio com o cardiologista, né? Eu sempre falo brincando, o exame difícil você pega e manda para o teu pior inimigo, mas nesse caso não é essa filosofia, Cris, te juro. É porque assim, eu tenho certeza que você tem uma expertise muito maior de usar o Doppler, por exemplo, ou de usar o ultrassom para enxergar coisa que eu não consigo ver, né? É, mas eu no laudo também coloco que tive dificuldade pela janela acústica materna em visualização, por exemplo, de septo ventricular, de presença de CIV ou de arco aórtico, e coloco que tem que reavaliar ao nascimento. Que eu não vejo desproporção, não vejo a princípio que seja nenhum problema, mas que tem que reavaliar. E eu acho, claro, no dia a dia a gente não tem tempo para fazer isso, né? A gente, na verdade, a grande maioria das pessoas aqui atende paciente de convênio e o convênio, assim, ele não está interessado, na verdade, no jeito que você faz. Ele está interessado em entregar para a paciente o exame que ela tem solicitado. Então, se alguém fez, está feito, tá bom, né? Mas, né, daqui a pouco tem um dirigente de convênio aqui que vai começar a me xingar dizendo que não é isso. Mas é isso, tá? E assim, enquanto ele não começar a pagar diferente quem faz melhor, quem faz pior, quem faz no aparelho melhor, quem faz no... Isso que eu estou falando é verdade. Mas assim, então o convênio está interessado que faça. O ideal seria a gente sentar com a paciente antes de fazer o exame e dizer assim, olha, vou explicar para a senhora o procedimento que nós iremos fazer, que nem a gente deveria fazer quando vai operar a paciente. Olha, eu vou fazer isso aqui dá para ver, isso aqui não dá para ver, né? Então, eu lembro, por exemplo, tem um folder, né, um explicativo a respeito do exame morfológico do Colégio Britânico de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Então ele coloca ali alguns exemplos do que é possível ver e o que não é possível ver. E ele põe lá, por exemplo, que a espinha bífida, 90% enxerga. Anencefalia, 95% enxerga. Malformações cardíacas, 50% enxerga. Daí ele coloca esse exemplo que eu achei interessante, que é o exemplo do autismo, 0% enxerga. Entende? Então, se tá escrito lá autismo, eu não vou ver no ultrassom. A gente tem que explicar isso para ela, né? Explicar assim, ó, tem lesões que dá para ver, tem lesões que não dá para ver. Vou te dar um exemplo do que é que dá para ver. Isso, isso, isso. Vou te dar um exemplo do que não dá para ver. Isso aqui eu não vou conseguir ver, né? Ou muitas vezes é difícil de ver. E explicar para ela assim, olha, tem paciente que o som faz uma imagem legal, tem paciente que o som faz uma imagem ruim. E nem sempre é a paciente gorda ou não. É o tecido que a paciente tem, tá? E nos poucos dias que eu tenho tempo para explicar isso, eu falo para ela assim, olha, nós estamos trabalhando aqui com som, tá? E é igual você tá num quarto e uma pessoa fala com você, você está ouvindo do outro quarto. Duas pessoas conversando através de uma parede. Você pode ter uma parede de drywall e daí o som passa muito bem e vocês conseguem conversar. Ou você pode ter uma parede de concreto extremamente espessa e aí ninguém escuta o que está acontecendo do outro lado, né? E cada pessoa é de um jeito. A senhora está mais para um concreto e o som não atravessa. Tem paciente que é mais drywall e o som atravessa melhor. Entende? Então, É, assim, esse exemplo eu acho que é matador. Assim, você falou isso, você, né, explicou para ela. Então, não, e assim, o que eu tenho também, reforço,
É porque todo bebê tem o forame oval e tem o canal arterial, que só vão fechar depois que nasce. E muitas, assim, eu coloco porque depois assim, fez o fetal, disse que estava tudo normal, que não tinha problema. E tá ali, tem o buraco que não fechou. Então, eu digo, esse só vai poder ser avaliado após o nascimento. Se o pediatra escutar um soprinho, ele vai pedir porque esses dois buraquinhos só fecham depois que nasce. Porque senão fica a falsa ideia de que realmente você vê 100%. 100% a gente não consegue visualizar mesmo, né? Sim. Não, por exemplo, assim, para nós, né? Poxa, vamos falar do que acontece de fato, né? A maioria dos pacientes não faz ecocardio. A maioria não faz. Porque, assim, não, por esse Brasil afora, não tem hoje condição técnica de botar um cardiologista pediátrico fazendo exame Não, para todo mundo, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. não Talvez no tem futuro tenha, número de pessoas. mas não tem. E daí, o que às vezes acontece? Você deixa passar uma CIV pequena, porque é difícil de ver, tá? Além de ser difícil de ver, poxa, tem todo um jeitinho para você ver. E se você não está procurando, você não acha. Então, não é simples, não é fácil, né? E essa é a que faz mais barulho quando o cara escuta. Então, assim, Tá? o neonatologista vai dizer, nossa, mas um baita de um sopro esse bebê tem. Então, E assim, as às gestantes vezes, quase morrem. É. exatamente. Então, assim, se a gente tivesse tempo de sentar com ela e explicar isso, explicar essa questão, assim, acho que seria ideal, né? Seria ideal. No tempo que Que eu, assim, que eu, muitas vão fazer o exame sem saber o que que é o exame. sim, não, poxa, aí eu tenho certeza. Quantas vezes você não ouviu a paciente, por exemplo, chegar lá e pedir para perguntar o peso do bebê no fim do ecocardio? Você não vai ver o peso e o rostinho? Não, isso Porque, não. porque assim, ela não tem noção, ela acha que fazer ultrassom é deitar lá na mesa e vai sempre sair a mesma coisa, né? Aliás, assim, tem muitas coisas que são regionais. Então, por exemplo, aqui no Paraná, as pacientes querem saber o comprimento do bebê. A gente coloca o comprimento no laudo. Tem um monte de lugar do país aí que não tem comprimento. Porque, de fato, nenhum aparelho calcula isso, né? A gente coloca ali de curiosidade, né? Aquilo ali clinicamente não tem uma, uma função assim muito clara, Ah, não muito tem. evidente, né? Ah, e outra coisa, assim, por exemplo, hoje eu fiz exame numa paciente que ela não era difícil de inssonar, né? Ela é uma paciente que era a parede de drywall, o som passava fácil. Mas ela chegou com 36 semanas e ela já tinha um diagnóstico de uma estenose pulmonar e assim, ó, passaria fácil. Eu até fui lá curioso, falei assim, não, deve ter uma regurgitação na tricúspide aqui, porque, né, Acompanha, né? nada, pelo menos não que eu tenha visto. E assim, sendo muito chato, só lembrando vocês que a gente falou que dia que foi? Segunda-feira, né, a gente fez aquele, do negócio, ontem, nossa, eu tô tão fora da casinha que foi ontem, mas só dava para ver uma pulmonar muito grande no corte de três vasos. Eu acho, não sei se eu fui olhar assim porque isso, né, eu queria ver se tinha uma dilatação pós-estenótica ou não, mas a única coisa que aparecia era uma pulmonar grande. Então, assim, olhem sempre o coração, tá? Porque às vezes você tem alguma coisinha que vai te indicar de que aquela paciente precisa ser melhor estudada. Podia não ser nada, podia ser coisa da minha cabeça, aquela pulmonar maior, sabe? Mas você tem que olhar sempre que possível. E daí eu quero emendar um negócio, porque a gente está falando basicamente da paciente que não faz o som legal. Eu queria falar um pouquinho da paciente que o feto está numa posição ruim, tá? E É isso que eu aí, ia perguntar agora.
E daí, assim, ó, a grande jogada, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui em volta que possa representar o bebê. Vou pegar esse negócio aqui. Então, daí o negócio é assim, ó, vamos imaginar que esse é o abdômen da mãe. Então, isso aqui é redondo, não é quadrado, tá? E eu tô com o meu transdutor vai ser o grampeador, meu transdutor tá assim, tá? Vocês têm que aprender a fazer este movimento que eu vou fazer agora. Vir para cá e vir para cá. Vir para cá e vir para cá. Porque se vocês só estão aqui na linha média, tá? Você só vai ter imagem legal no momento que o bebê tiver com o dorso posterior e o coração para cima. Se o bebê tiver, por exemplo, com o dorso para o lado de cá, você consegue uma visão apical do coração se você vier com o transdutor do lado de cá. Entende? Então, assim, aprender a fazer este movimento, né, de relógio, né, algumas pessoas que estão ensinando, dizem, esse é o movimento do ponteiro do relógio, tá vendo? O movimento do ponteiro do relógio. Se aprender a fazer este movimento do ponteiro do relógio, é fundamental para você obter imagens boas quando o feto não está com o dorso posterior, né, e o externo assim virado para cima, porque a visão apical você só vai pegar nessa situação, se você só segurar o transdutor assim, tá? Então tem que ir para os flancos do bebê, ó. A TT tá falando pêndulo, pode chamar de pêndulo também. Ponteiro do relógio ou pêndulo. Tem que aprender a fazer isso aqui. E lembrando mais uma vez aí que a gente falou na semana passada, na quinta-feira também, quando falamos de 4 câmaras. Não, ontem, 4 câmaras e vias de saída. 4 câmaras foi na quinta, ontem foi vias de saída. Vocês têm que aprender a fazer este movimento, tá? Que eles chamam de twist, que é como se você fosse enrolar o cabo do transdutor. Esse é o movimento, esse twist é o movimento para ver as vias de saída, tá? Então, basicamente isso. Deixa eu ver perguntinhas aqui que tem para nós, ó. O Ramon está falando que o aparelho da Samsung calcula a estatura estimada. Alguns, talvez, não todos. E talvez isso seja a fórmula que é o que incluíram, que colocaram, tá? Ó, daí tem uma pergunta aqui da, acho que é Flávia. Estenose pulmonar. A pulmonar fica maior que a aorta no corte dos 3 vasos? Cris, se você puder comentar aqui. Depende. Depende do que. Assim, se eu tiver uma estenose pulmonar crítica, com uma hipoplasia da artéria pulmonar e dos ramos, eu vou ter no corte dos 3 vasos uma artéria pulmonar bem pequenininha. Isso que vai chamar a atenção, que às vezes você vai ver o corte dos 3 vasos e você vai ver a cava, a aorta e a pulmonar vai estar muito pequena. Mas se você tiver uma estenose pulmonar que é localizada, com um anel valvar bom, e que tenha um estreitamento, você pode ter uma dilatação pós-estenótica. Daí você pode ter uma artéria pulmonar mais dilatada no corte dos 3 vasos. Então depende se é uma hipoplasia da artéria pulmonar ou se é só uma estenose da válvula em si. Então você pode ter as duas coisas. E outra coisa que eu acho engraçada é assim, ó, e você pode ter um ventrículo esquerdo hipoplásico grande. Se você pegar bem lá no comecinho da gravidez, o ventrículo esquerdo, ele é grande. Ele vai ser hipoplásico lá no fim, né? E aí, mesmo ele sendo grande, ou tá mais ou menos, vamos imaginar assim, tá mais ou menos do mesmo tamanho do ventrículo direito, ele ao longo do tempo ele vai parando de crescer e fica hipoplásico. E aí chama hipoplásico também, né, Cris? Chama hipoplásico também. É da mesma forma. Né? O que às vezes é muito grande, mas a gente coloca como funcionalmente hipoplásico. O Marcos está perguntando, isso vai ser ensinado no curso. Eu imagino que você está perguntando da pulmonar. Vai ser sim, tá, Marcos? Como configurar o aparelho para obter o máximo de qualidade possível em caso de pacientes obesas ou não? Você
tem que ir tateando, assim, não tem uma regra que funciona para todo mundo, tá? Então você vai ter que pegar o mapa de cinza, mexer nele, vai ter que pegar a harmônica, desligar e ligar para ver o que fica melhor. Você pode tentar trocar a cor do branco, o croma, né, da tela, ao invés de usar tons de Legal. cinza, branco e preto, troca a cor por outra, sabe? O Não laranja tem. bastante. Então, assim, cada situação é uma situação, tá? Mas é basicamente isso. Eu diria assim que liga, a primeira coisa é ligar o preset de EcoCard, porque ele já faz uma Ele diferença grande, que muda a tá? velocidade também, ele acaba mudando tudo, né? Muda, por exemplo, você muda o frame rate, que eles chamam, né, a taxa de renovação de quadro. Se você abrir ou fechar o campo de visão, né, isso também dá diferença, porque quanto mais você fecha o campo de visão, melhor, menos processamento você gasta com coisa que você não está vendo, então a imagem fica melhor, né, e assim por diante, tá? O Marcos está perguntando das manobras. Imagina então que você estava falando das manobras sei lá, o twist, né? Como colocar as vias de saída, como passar do coração do corte de 4 câmeras para os 3 vasos. Tem isso também, tá? A gente tinha feito alguns demonstrativos, já gravado demonstrativos, mas a gente está inclusive refazendo porque algumas pessoas acharam que estava um pouquinho avançado. Então eu estou fazendo alguns demonstrativos mais básicos e nós vamos fazer outros demonstrativos também, tá? Então vai ter no curso. O Dynamic Range também muda, né, se você mexe, tá? Ó, tem uma pergunta quente aqui, ó. Vocês pedem para voltar e cobram? Essa é uma pergunta interessante. Quando não dá para ver, né? O que você faz, Cris? Você pede para ela. Claro, pedir para voltar é natural, todo mundo pede para ela voltar. Mas a dúvida é assim, ó. E eu tenho essa dúvida também. Você considera assim, ó, este exame eu concluí e não dá para ver. Você vai fazer um exame novo ou eu peço para ela voltar e eu continuo o mesmo exame? Eu peço para voltar e eu não cobro, Tá. porque foi uma atividade minha e às vezes assim, é uma coisa que eu quero procurar ver novamente, para sair de uma dúvida minha, né? Que talvez se eu não colocasse no laudo, ninguém ia nem questionar, mas eu quero ver se tem ou não tem. Eu não cobro. Eu faço isso também, mas eu começo a achar que eu estou errado, tá? Assim, claro, Gente que cobra. a gente muda o jeito de pensar ao longo do tempo. Sei lá, eu estou pensando mais a nível de convênio, então não estou pensando de cobrar da paciente, eu estou pensando de cobrar do convênio. Se eu preciso repetir o exame em outro momento, hoje eu não cobro do convênio, mas eu acho que eu deveria cobrar, tá? Por exemplo, Porque, Rafael, assim, ó, quando tem a gestante lúpica, tá? certo, Eu preciso fazer a medida do intervalo PR, tem que ser semanal, entendeu? A partir de 18 semanas até as 28. Daí eu mando para o convênio a justificativa, porque eu já cansei de fazer isso sempre de graça, mas eu não acho justo com o convênio. O convênio tem que entender a necessidade e tem que pagar. Então, eu faço uma justificativa, porque nenhum convênio quer pagar, né? Para ela voltar e ficar repetindo semanalmente até 28 semanas. com certeza. Você sabe que isso em obstetrícia acontecia, né, muito, que era assim, ó, o convênio entendia que, qual era o entendimento de retorno? Para o convênio é assim, retorno é quando a paciente volta em menos de 30 dias, não importa se há uma coisa diferente ou não. Não importa, por exemplo, de manhã ela veio porque ela perdeu líquido, e aí à tarde ela teve um sangramento e aí ela voltou. Para o convênio aquilo é retorno, né?
apesar de ser um motivo diferente, apesar de ser uma situação diferente. E isso era muito ruim porque em obstetrícia, ou pré-natal, que é o feijão com arroz da obstetrícia, ele, depois de 28 semanas, ele tem consulta quinzenal e depois de 36 semanal. Então, o que que acontecia? Chegava em 36 semanas, você ganhava uma consulta, fazia de 37, 38, 39, tudo, tudo no vascão, tudo na faixa, né? Hoje, alguns convênios aí já estão mudando, tá? Ó, o Marcos está fazendo uma pergunta aqui que eu acho interessante eu comentar também. Ele está perguntando se no curso a gente ensina o stick. Tem uma aula onde fala do stick, tá? Mas a gente não ensina profundamente o stick e eu vou te contar por quê, Marcos. A primeira vez que eu vi alguém mexer no stick, eu achei assim, olha, tá resolvido o meu problema de examinar o coração, porque você sabe que a grande dificuldade para você examinar bem o coração é você aprender a fazer esses movimentos com a mão, tá? Ah, e o stick, ele consegue fazer exames, imagens boas do coração? Consegue. Mas para que você consiga fazer um bloco de stick adequado, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, o bebê tem que estar numa posição boa, e por posição boa, entenda assim, é mais difícil que um 3D do rosto, tá? E a segunda coisa, se você tem habilidade para colocar no quatro câmeras e apertar no botão, o que é difícil porque exige habilidade, exige rapidez numa mão e habilidade na outra para operar o aparelho, acredita em mim, você consegue examinar o coração sem o stick. Então, assim, no momento em que você consegue capturar um bloco bom de stick, você já tem habilidade suficiente para examinar sem o stick. E aí acaba, pelo menos é a minha visão, posso estar enganado, de que o stick não aprofunda tanto no mercado. As pessoas, a maioria das pessoas que compra o stick porque ele vem no pacote do aparelho, não porque assim, eu vou usar o stick para examinar o coração, né? E claro, daí a pessoa comprou, acaba usando uma vez ou outra, mas a hora que ela vê o grau de complexidade que é para você conseguir uma imagem boa, a pessoa que sabe examinar o coração diz assim, meu, eu vou mais rápido no feijão com arroz, aqui no osso, na mão, eu sou muito mais rápido que o stick. Eu vejo assim uma aplicabilidade muito legal dele para o ensino. Então, se a gente pegar assim blocos que são bons de fetos com cardiopatias congênitas, né? Eu ia falar. A, a gente pode estudar isso depois, tá? E talvez para telemedicina. Talvez se alguém capturar um bloco onde a pessoa tem uma dúvida e manda aquele bloco para outra pessoa dar uma olhada e tentar ajudar no diagnóstico. Mas, de novo, aquela pessoa que fez a captura tem que ser uma pessoa muito habilidosa para conseguir imagem E legal, para tá? quem você mandar, tem que ter o programa do stick para você trabalhar offline, que também não é barato. Exatamente. Então, assim, não é fácil, não é fácil. É possível, é factível, E mas não é tão fácil quanto a gente pensa. leva tempo para você trabalhar a imagem no stick. É bastante tempo, inclusive. Vamos ver se temos mais uma perguntinha aqui. Se vocês quiserem mandar perguntinha de novo, mandem aqui na perguntinha, no pontinho de interrogação que está aqui embaixo à direita, tá? Que é a mesma pergunta de como que configura o aparelho. Ok. Obrigado pela explicação, me deixa mais leve, resolvi vou fazer o curso. Legal, Marcos, legal. Aliás, para quem quiser fazer o curso, deixa eu lembrar mais uma vez, hoje é o último dia para se inscrever nessa turma, tá? Então, quem quiser fazer inscrição, a hora que a gente encerrar a live aqui, vai ali na bio, clica no link e aproveita aí para fazer inscrição, tá? Sempre lembrando todo mundo assim que o curso ele tem uma garantia de 7 dias, então se você não gostar, você pode pedir para cancelar em até uma semana, tá? Então não é uma coisa assim, eu comprei, agora tem que ficar. Não, compra, experimenta, faz algumas aulas e aí depois de uma semana, se você gostou, você continua o curso. Ou se você não gostou, você pede para desistir, mas eu tenho certeza que você vai gostar.
tenho certeza que você vai aproveitar muito e que você vai melhorar o teu exame, tá? Ó, o Thiago está perguntando aqui, ó, como cobrar do plano pelo retorno? É só a paciente ter um novo pedido e fazer a liberação, né? E se o convênio não liberar, Thiago, aí você pode cobrar, tá? Então vamos imaginar uma situação. A paciente tem lá o convênio X, certo? E você é credenciado do convênio X. Ela vem com o pedido e o convênio libera, óbvio, você não pode cobrar. Mas se o convênio negar a autorização para ela, né, aí você está coberto de razão em fazer a cobrança da paciente, né, no valor que você acha justo. E se a paciente entende que o convênio está errado de não liberar, aí ela pode buscar junto ao convênio dela por que não liberou, ou eventualmente pedir um reembolso, tá? Mas aí é um problema dela com o convênio, né? Eu acho que no futuro, tô dando uma opinião agora, acho que no futuro as pacientes terão mais convênios de reembolso, tá? E o que vai acabar acontecendo assim, ela escolhe o profissional que ela confia mais, o que ela acha melhor ou mais adequado para o caso dela, aí ela vai pagar o valor que aquele profissional cobra, vai pedir o reembolso e vai receber o reembolso proporcional ao plano que ela cobra, que ela tem comprado, né? Então, se ela tem um plano que reembolsa valores mais altos, ela vai receber o valor mais alto. Se ela tem um plano que reembolsa menos, ela vai receber menos. Eu acho, eu sonho que no futuro seja assim, né? Talvez, eu acho que é a melhor saída aí, considerando o cenário que a gente tem, tá? Ó, o Washington aqui tá recomendando o curso, a Emanuele também falando que o curso está muito bom. Vamos ver outra perguntinha aqui. Ó. Quanto à análise de fluxo em casos de estenose da pulmonar, por exemplo, será ensinado no curso? Cris. Sim, a gente avalia, a gente tem, quando eu falo de vias de saída, de tamanho de anel de válvula, a gente coloca no curso, né, como estimar a gravidade, como que você vai conseguir saber se esse gradiente é suficiente para que a criança, por exemplo, eu posso supor que o neném vai nascer bem, eu posso estimar um prognóstico, então a gente vai ensinar de acordo com o que a gente consegue fazer, né? Análise de anel de válvula, gradiente, e como conseguir um gradiente de forma adequada também. Joia. Ó, o Márcio está falando aqui, ó, pelo que eu vejo, um bom diagnóstico de imagem não basta o domínio de uma máquina de última geração tecnológica, mas sim também um bom domínio das manobras e escolha do transdutor adequado, que acho que ele deve estar falando aqui. Eu concordo em gênero, número e grau, sabe? Você tem aparelho antigo que faz imagem boa, Boa! né? Você não precisa de um aparelho de última geração para fazer um bom exame. Você realmente precisa de alguém que pilote bem o aparelho, né? E hoje, por enquanto, a inteligência artificial ainda não nos Tomou. substitui, não tomou conta. A nossa experiência vale muito, né? Então, claro, quem tem uma experiência maior faz exames melhores, quem tem menos experiência faz exames bons, mas também não exatamente igual a quem tem mais experiência. Isso, obviamente, acontece e é natural em qualquer área aí da medicina, tá? Ó, o Paulo está sugerindo aqui também, acho que tem que haver o descredenciamento universal, o paciente escolhe, paga e pede o reembolso. Eu acho que isso é a solução para o futuro, né? Não tem, vejo outro jeito, tá? Ó, a Denise está perguntando assim, como resolver a questão do dorso anterior persistente? Isso é difícil, hein? Esse é difícil, esse é difícil. Olha, o que você tem que fazer é tentar esperar um pouco para ver se muda, né? Claro, ele não vai ficar com o dorso anterior uma semana. Então, o que eu costumo fazer? Geralmente no exame difícil eu peço para o paciente sair,
eu faço o exame da paciente seguinte, tá? Peço para ela comer alguma coisa doce, porque quando chega a glicose ali para o feto, ele tende a mexer mais. Então a chance dele virar vai ser maior. Então eu falo para ela tomar um cafezinho com açúcar, ou se ela tiver uma barrinha de chocolate, alguma coisa assim para ela comer. Dou uma meia hora, 40 minutos e coloco ela na sala de novo. Eu diria que num número grande de vezes isso acaba resolvendo, tá? Excepcionalmente, mas excepcionalmente mesmo, eu peço para ela voltar outro dia, tá? Até porque, deixa eu contar uma outra coisa que eu falei antes, não sei se a colega ali ouviu. Ó, isso aqui é o dorso do bebê, tá? Ele está com o dorso anterior. Se você fizer assim, você vai ter a coluna fazendo sombra no coração. Mas se você virar para cá ou se você virar para cá, você foge da coluna, tá? Nem sempre a imagem fica muito boa quando você faz isso. Nem sempre fica muito boa, mas ela melhora bastante. E um pouquinho que o bebê vire a coluna para o lado, você já acha uma janela muito boa aqui. Um pouquinho, tá? Eu sempre, Então talvez. eu sempre brinco que não dá para perder o medo da barriga, né? Você tem que Tem- procurar. Às vezes você fica ali numa posição ali tentando aquele arco e às vezes você só virou o transdutor e ele aparece lá na tua frente. Então, às vezes, é não perder tem que mexer, né? Outra coisa que dá para fazer é chacoalhar o abdômen da mãe, né? A gente cutuca o bebê e às vezes ele mexe. Outra coisa que dá para fazer é o seguinte: eu faço isso para quando o bebê está com o rosto virado para baixo. Você coloca o dedo aqui na parte posterior da cabeça e aperta, que daí você vira a cabeça dele e às vezes ele vira o corpo junto. É outra coisa que dá para tentar fazer. A Priscila está falando aqui, eu viro a paciente em decúbito lateral. Também pode ser que resolva. Tem vários truquezinhos, várias dessas alternativas aí que a gente está falando, que vão funcionar uma vez com uma paciente, outra vez com outra paciente, e que, claro, não tem um truque que resolve de todo mundo, né? Meu avô ia mandar botar um despertador para tocar em cima do umbigo da mãe, a hora que o bebê escuta o despertador tocando e vira para ver a hora, se faz o exame. Ele sempre contava essa piada, contava a piada do pescar com o relógio. Se eu sabia como é que pescava com o relógio. Ele botava o relógio para despertar do lado do lago e a hora que tocava o relógio o peixe vinha ver a hora, era só pegar o peixe. Mais ou menos assim ia ser para ver o feto, né? Toca ali o despertador, a hora que ele vira para ver a hora, você faz o exame do coração, tá? Ó, ligar o Doppler, a gente falou várias vezes aqui, né, TT? Ligar o Doppler ajuda sobremaneira, tá? Você consegue enxergar coisas que você não veria com a ajuda do Doppler. Eu sempre digo, gente, que eu não consigo, assim, imaginar, ver o coração. Claro que eu consigo, porque no passado era sem collar, mas assim, hoje em dia, né, que a maioria dos aparelhos tem o Doppler, tem o collar, tem Cineloop, assim, não tem como não usar o collar no coração. Ele é principalmente nessas gestantes difíceis, que a atenuação sonora é muito difícil, às vezes você não está olhando, você não enxerga a imagem, mas a hora que você põe o collar, tá lá. O vasinho tá lá na sua frente e você só não enxergou porque a atenuação é ruim, né? Mas aí você coloca o Doppler e você pega o fluxo de forma adequada. O Everton está falando aqui, paciência ajuda muito, sem dúvida. A gente não pode ser afoito, sabe? Às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes não, a pressa é inimiga da perfeição. Então, você está afoito, está atrasado, né? Eu sempre falo assim, ó, que a paciente que você tem que fazer o exame mais devagar é a última. Porque é aquela que vai dar um enrosco, é aquela, você já vai com a cabeça pensando que, ó, essa aqui eu vou levar mais tempo. Porque, claro, se não levar, ótimo, você sai feliz. Mas se levar, você diz, eu já sabia. Aquela Eu que já foi estava. a que eu comecei falando no começo aqui foi a última. Olha, olha, justamente. Pessoal, só lembrando mais uma vez, a gente já está chegando aqui 1 hora de live, daqui a pouco a gente vai terminar, tá? Então,
estou vendo aqui que tem bastante gente começando a entrar. Se vocês tiverem uma pergunta, manda aí, vamos responder mais umas perguntinhas antes de ir embora. Mas deixa eu lembrar aqui que hoje é o último dia para se inscrever no curso de ecocardio, tá? Então, a gente tem um curso de ecocardio online, onde você assiste as aulas gravadas, né? Vai ter aí um ano para você assistir essas aulas, então dá para você fazer na sua velocidade, no dia que você quer, na sua casa, no seu celular, dá para você ouvir 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes cada aula, não tem problema. O curso tem um grupo de suporte, onde eu e a Cristiane vamos estar eventualmente respondendo dúvidas, né, dando uma opinião num caso ou outro, que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade, certo? Esse grupo de suporte aí vai ser por 6 meses e hoje é o último dia para inscrição, tá? Então só vai estar aberto hoje até meia-noite. Se você tem interesse, clica no linkzinho da bio, no fim aqui do bate-papo, faz a sua inscrição, tem 7 dias de garantia, então se você fizer e eventualmente não gostar, você pode cancelar, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque você vai ver que você vai aprender um monte, tá? E na experiência que a gente teve com, né, com esse grupo anterior, a gente tem essas aulas que estão feitas, estão programadas, mas sempre assim, eu gostaria de uma aula daquilo, ou faz uma É, amostra daquele outro. Então a gente vai montando o curso, às vezes com a dificuldade de cada um do grupo, né? isso. Então, por exemplo, lembraram lá assim, eu queria uma aula de ritmo cardíaco, foi acrescentada. Eu queria uma aula. Eu não entendo o que que é o Z-score e não entendo o que que isso significa. Botamos uma aula de Z-score lá. Algumas pessoas falaram assim, o curso está um pouco mais avançado, eu queria alguma coisa mais inicial. Aí eu gravei mais 2 demonstrativos lá, tentando mostrar assim, o que que eu faço de bem básico, como que eu faço, como que eu vejo isso, como que eu vejo aquilo, qual é o movimento que eu faço com a mão, né? Inclusive com uma câmera, filmando a mão para vocês verem o movimento que eu estou fazendo e tentarem reproduzir ele de volta aí na sua prática diária, tá? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, por favor, manda aqui para nós, que nós já estamos chegando aqui em 1 hora e vamos encerrar daqui a pouquinho. Tem uma pergunta aqui, Cris, eu vou deixar essa para você responder. O colega Armando falou assim: hoje vi um laudo de ecocárdio onde estava laudado que o átrio direito estava com dimensões maiores que o esquerdo, sem outras alterações. O que que poderia se pensar de uma situação dessa? Olha, se a válvula tricúspide estiver implantada de forma correta, tá? Uma das coisas assim, o diagnóstico diferencial é com aneurisma de átrio direito mesmo, é só o átrio direito que é grande, né? Eu tenho 2 casos, tá? De aneurisma de átrio direito, que no feto um deles ficou na dúvida se era anomalia de Ebstein ou não, a válvula não tinha uma implantação tão baixa para fechar o diagnóstico, e quando foi pro procedimento cirúrgico, foi visto que era só o aneurisma do átrio direito mesmo. Então, a gente E, tem... e no Epstein, agora é uma dúvida minha, sempre vai ter regurgitação da tricúspide? Sempre, Ou você pode ter um Epstein sem regurgitação? Sempre vai ter, né? sempre vai ter. Então, se você conseguir uma vista apical do coração, ligar o Doppler, tiver bem reguladinho e não tiver regurgitação, a chance de ser um Epstein vira praticamente zero, digamos. Praticamente. Normalmente sempre tem. E sempre tentar ver, né, a implantação, ver que a válvula. Porque às vezes você tem a falsa ideia de que a válvula está no nível certo. Sim. Mas a hora que você olha bem, você vê que ela está abrindo mais para baixo, né? Então, é esse que é o cuidado que tem que tomar, né? Mas existe a patologia que é o aneurisma só do átrio direito mesmo. O átrio vai ficando grande mesmo. Nossa, acho que o pessoal perdeu a hora, não, tá entrando mais tarde, ó. A doutora Dolores entrou, Dolores Bustelo, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho aí. Se vocês tiverem pergunta aí, mandem a pergunta, tá? E deixa eu perguntar mais uma coisa.
Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Peraí, só um segundinho. Nossa, como tem gente entrando agora. Boa noite, pessoal. Boa noite aí para vocês que estão entrando, tá? A gente já está quase uma horinha aqui falando, então quem tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa de coração fetal, aproveita. E daqui a pouquinho a gente vai. Ó, o Marcos está querendo saber se a questão do átrio vai constar no curso também. Eu não sei se vai ter alguma coisa de aneurisma de átrio direito especificamente, mas as alterações do quatro câmaras Então, vão estar lá comentadas. Assim, daí você tem várias alterações que estão nas quatro câmaras e vão ser comentadas no geral, acho que não especificamente do aneurisma de átrio direito, até porque acho que isso não é uma coisa comum, né, eu Cris? tenho 2 casos só. Então, e você É, fez ecocardio pra caramba já, né? já, já, já fiz. E uma que foi, o diagnóstico foi com 37 semanas. Ela veio para um eco de rotina. Vamos lá. E eu fiquei até na dúvida se era um Ebstein ou não era, porque o tamanho do coração era gigante. E depois, quando foi para o procedimento cirúrgico, não era, era só aneurisma do átrio mesmo. E esses aneurismas, eles são obrigatoriamente cirúrgicos? Ou, Não ou- obrigatoriamente cirúrgicos, mas é que eles levam a arritmias graves. Então, a gente acaba tendo que diminuir o tamanho do átrio direito por conta das arritmias, porque é onde está o nosso sistema de condução, né? Então, eles fazem arritmias atriais muito importantes. Já. Ó, a Lucinéia está perguntando assim, as aulas do curso serão em qual dia da semana? Lucinéia, as aulas são gravadas, então você pode assistir a aula no dia que for mais cômodo para você, tá? Às vezes a gente faz uma live ou alguma coisa diferente específica para aquele curso, mas aí, né, quando a gente está fazendo uma coisa específica para o curso, a gente vai deixar gravado e disponível para lá. Então, por exemplo, a gente está planejando aí de fazer um demonstrativo é, é, em tempo real, tá? Então, uma situação assim onde, por exemplo, ou eu ou a Cris, ou às vezes os dois, cada um uma vez, vai fazer um exame na paciente. E aí vocês vão estar lá do outro lado e podem fazer pergunta, dizer assim, ó, por favor, mostra isso, ou mostra aquilo, queria ver como é isso, queria ver como é que é aquilo. Claro que isso vai ser previamente combinado, vai ser num determinado dia, mas eventualmente quem não puder participar, né, porque sempre tem a pessoa assim, ah, eu estou de plantão, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, vai ficar gravado e a pessoa vai poder assistir depois, tá? Então, assim, você acaba não perdendo. E isso eu acho que é um grande diferencial, né? A aula gravada, porque você pode assistir quantas vezes você quiser. Você pode assistir, por exemplo, enquanto você está no carro. Daí você vai dizer, pô, Rafael, mas não posso ver e dirigir, né? Não, não pode, mas você pode ouvir. Então, eu gosto de fazer isso. Quando eu tenho algum curso que eu quero assistir, eu muitas vezes escuto a aula no carro, enquanto eu estou vindo da clínica para casa, ou estou indo trabalhar, ou levar as crianças no colégio. E aí eu já vou criando uma memória auditiva do que a pessoa está falando, e uma vez eu assisto para ver o que ela está apontando no slide, ou o movimento que ela está fazendo com a mão, ou um vídeo que ela está mostrando. E isso, para mim, faz com que eu capte melhor as coisas, tá? Isso você pode fazer. Você pode ouvir 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, 100 vezes. Quero ouvir todo dia a aula de quatro câmaras porque eu gostei. 365 vezes. Você pode ouvir, não tem problema, não vai gastar o disco, tá? E na hora que você quiser, certo? Então não se preocupe com isso, tá bom? Ó, nossa, tem bastante gente elogiando. Eu estou fazendo o curso de ecocardio descomplicado e é impressionante o conhecimento e a didática desses dois professores. Fiz outros vários cursos, mas esse é o melhor, recomendo. Obrigado. Obrigado, Obrigada. Lili. Ó, deixa eu ver, o Marcos mandou mais uma pergunta aqui. Vocês vão orientar a gente nas condutas ou melhor
diagnosticar a patologia e a gente orientar a paciente a procurar vocês ou um centro de referência? Marcos, eu diria que é bastante variável, tá? Vou dizer como que mais ou menos às vezes as coisas acontecem. Às vezes a pessoa tem uma dúvida se aquilo ali é normal ou não e manda um vídeo. Às vezes a gente consegue dizer, ó, isso aqui aparentemente é normal, tá? Ou a gente diz assim, olha, não dá para ter certeza pelo vídeo que você mandou, essa paciente precisa fazer um ecocardio. E daí, muitas vezes para paciente, sei lá, às vezes a pessoa está na Bahia, a paciente não tem como vir a Curitiba fazer, vai acabar fazendo ali perto de vocês. Às vezes é um diagnóstico relativamente fácil de ser feito com o vídeo que você mandou. E aí, claro, a gente pode te ajudar dizendo assim, olha, é isso aqui, né? E a evolução é mais ou menos essa, a conduta é mais ou menos essa. Mas você imagina, você tem um bebê lá que tem uma cardiopatia congênita, independente de nós te dizermos qual é a melhor conduta, ou de você saber qual é a melhor conduta, aquele bebê vai ter que ser acompanhado por um cardiologista. Então, assim, não tem como fugir da ideia de que alguém vai precisar estar te dando um suporte local no sentido de ajudar os pacientes. Agora, o que eu preciso que você entenda é que a ideia do curso, o conceito do curso, não é de você atender a paciente que tem um feto cardiopata e tomar as condutas dali para frente. A ideia é de pegar alguém que tem dificuldade de examinar o coração e deixar essa pessoa afinada para examinar o coração muito bem, para que esta pessoa não deixe passar cardiopatia congênita. E esse é o objetivo. Tá? A gente vai te dar todos os instrumentos que você precisa para fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa capacidade, né, nossa sensibilidade, vamos colocar assim, de ver cardiopatia congênita, ela gira ali em torno de 30, 40, 50%. Na melhor das hipóteses, 50%. Né? E óbvio, o ideal seria a gente ver 90% das cardiopatias congênitas, mas a gente não vê, porque a gente não sabe, porque a gente não pratica, porque a gente não tem orientação quando a gente aprende a fazer ultrassom obstétrico, tá? E é isso que a gente quer mudar, a gente quer te dar a ferramenta para você pelo menos ver assim, isso aqui está errado, isso aqui está diferente do normal, isso aqui precisa de uma avaliação mais precisa. Talvez você não vai conseguir chegar no diagnóstico final, talvez você vai precisar de ajuda, mas a gente quer te dar a ferramenta para identificar o caso diferente, o caso que precisa de uma avaliação melhor, porque o melhor indicador de ecocardio não é a paciente ter um histórico de um bebê com cardiopatia congênita, não é a paciente tomar lítio, é você ver algo de estranho no eco-obstétrico. Né? Exato. E você só vai ver um troço estranho quando você olhar o coração, além de ouvir o coração batendo. E o que a gente tem feito também, né? Que assim, mandou o vídeo, olha, esse vídeo tenta fazer isso, coloca aquilo, a paciente tem como voltar para você? Tem. Ótimo, então você vai gravar dessa forma, você vai pôr o color, você vai pôr o Doppler, daí você manda de novo. E daí a gente também vai dando as orientações, como você pode melhorar aquela imagem, dê o zoom, melhore isso. Daí vem vídeos bem legais, né? Quando as gestantes voltam, eles fazem, até ficam felizes porque conseguem ver que é fácil mudar, né? Só ajustar algumas coisas, né, na prática diária. A Karine está perguntando se o curso tem tutoriais práticos. Tem. A gente chama de demonstrativo, né? Demonstrativo no sentido assim, de demonstrar como é o exame. Então, olha, eu vou fazer assim, o que eu vejo é isso, o que eu vejo é aquilo. Vamos determinar a primeira posição do bebê, então o lado direito dele fica para cá, o lado esquerdo fica para lá. É isso que eu preciso ver. Tá? Então é a mesma coisa. Vamos imaginar que você vai num curso presencial. No curso presencial tem demonstrativo. O que é o demonstrativo? O professor vai lá, faz o exame e você está sentado na cadeirinha assistindo. Tá? O online é melhor, porque você não está, às vezes você está na cadeira lá do fundo e você não vê direito. No online você está na primeira fila. Você está vendo numa telinha ali o que eu estou fazendo, na outra telinha o que a minha mão está fazendo.
e aí você consegue compreender, né, da melhor maneira possível o que é necessário, tá? Ó, mais uma perguntinha aqui. Por exemplo, faço o diagnóstico de uma transposição e no local que estou, eu imagino que ele está dizendo, não realiza a cirurgia neonatal. Encaminho para onde? São Paulo, Campinas, Curitiba? Marcos, conta para nós de onde você é, só para a gente ter uma ideia de que lugar fica mais perto, né? Porque às vezes você está no Rio Grande do Sul, talvez Curitiba é mais perto, apesar do Rio Grande do Sul ter serviços muito Excelente. bons. Eu acho que É, assim, o importante não é nem saber assim, claro, você tem que saber para onde você vai encaminhar, mas é saber que uma transposição, por exemplo, não pode nascer nessa cidade, que o melhor UTI para o transporte é a gestante. E que daí você tem que transportar a gestante para que ela ganhe no local adequado para menos risco para o bebê. Eu acho que isso é a parte mais importante. isso. Eu sempre falo assim, que o transporte mata essa criança, tá? Então, transporte fora da barriga da mãe, vamos colocar assim. O transporte fora da barriga da mãe piora muito a condição para o bebê. Então, assim, o ideal é ela ter o diagnóstico e nascer num lugar legal. Ó, o Marcos é de Campo Grande. Mas Campo Grande tinha cirurgia cardíaca, não tem mais? Tem cardiologistas bons lá. Bom, pessoal, estamos aqui com 1h15. Eu acho que nós vamos encerrar o bate-papo e, e porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aí que está chegando, passando um pouquinho de 1 hora, tá? Obrigado aí para vocês que estão com a gente todo esse tempo. Ó, o Marcos está falando que tinha, então deve ter mudado Ah, alguma coisa. Obrigado aí para vocês que ficaram com a gente todo esse tempo, tá? Quem tiver o interesse no curso de EcoCard, mais uma vez, é só entrar no linkzinho que está na bio, tá bom? e venha fazer E parte do nosso grupo. venha fazer parte do nosso grupo. Cris, obrigado aí pela tua participação, tá? Agradeço. E logo, logo aí estamos de volta no curso. Um grande abraço aí para vocês e boa noite, pessoal. Boa noite, gente.